Viajar na terceira idade pode ser uma experiência incrivelmente enriquecedora, proporcionando oportunidades para explorar novos destinos, experimentar diferentes culturas e criar memórias inesquecíveis. No entanto, é importante considerar algumas dicas e destinos adaptados às necessidades dos idosos para garantir uma viagem segura e confortável. Destinos adaptados: cruzeiros. Cruzeiros são uma opção popular para idosos, oferecendo conforto, comodidade e uma variedade de atividades a bordo. Muitas companhias de cruzeiro também oferecem pacotes adaptados para necessidades especiais, como acessibilidade para cadeiras de rodas e programas de entretenimento mais tranquilos. Destinos históricos: cidades com rica história e patrimônio cultural, como Roma, Florença, Praga e Kyoto, oferecem a oportunidade de explorar monumentos e locais históricos a um ritmo mais tranquilo. Muitas dessas cidades também têm opções de transporte público acessíveis e passeios guiados adaptados. Resorts de spa. Resorts de spa e retiros de bem-estar são ideais para idosos que buscam relaxamento e rejuvenescimento. Esses resorts geralmente oferecem uma variedade de tratamentos terapêuticos, atividades de lazer suaves, como caminhadas e yoga, e opções de refeições saudáveis. Destinos de natureza. Para os amantes da natureza, destinos como os parques nacionais dos Estados Unidos, as montanhas rochosas do Canadá, os fiordes da Noruega e as praias tranquilas do Caribe são excelentes opções. Esses destinos oferecem paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre acessíveis, como passeios de barco, caminhadas suaves e observação da vida selvagem. Dicas de viagem. Planejamento antecipado. É essencial planejar a viagem com antecedência, considerando as necessidades específicas dos idosos, como acessibilidade, transporte e cuidados médicos. Reservar voos diretos sempre que possível e garantir que os hotéis e atividades escolhidas sejam acessíveis são passos importantes. Seguro de viagem. Contratar um seguro de viagem abrangente é fundamental para proteger contra imprevistos, como cancelamentos de voos, emergências médicas e perda de bagagem. Verifique se o seguro inclui cobertura para condições médicas pré-existentes e consulte um médico antes da viagem, se necessário. Bagagem leve e funcional. Recomenda-se viajar com bagagem leve e funcional, incluindo uma mala de rodinhas para facilitar o transporte. Embalar itens essenciais, como medicamentos, documentos de viagem e um kit de primeiros socorros, é crucial para garantir uma viagem tranquila. Tempo de descanso adequado. Planejar intervalos e tempo de descanso suficientes durante o dia é importante para evitar a fadiga e garantir uma experiência de viagem agradável. Se necessário, considere fazer pausas frequentes durante as atividades e opte por opções de transporte mais confortáveis. Comunicação clara. Manter linhas de comunicação claras e abertas entre os membros do grupo de viagem é essencial para garantir que todos estejam informados e confortáveis durante a viagem. Estabelecer um plano de emergência e ter números de contato de emergência à mão também é fundamental. Respeito aos limites individuais. Reconhecer e respeitar os limites físicos e emocionais dos idosos durante a viagem é essencial para garantir seu bem-estar. Esteja aberto a ajustar o itinerário e as atividades conforme necessário e incentive o autocuidado e o descanso quando necessário. Alimentação saudável. Durante a viagem, é importante manter uma alimentação saudável e equilibrada. Procure por opções de restaurantes que ofereçam refeições nutritivas e adequadas às preferências alimentares dos idosos. Além disso, é essencial manter-se hidratado durante todo o dia, especialmente em climas quentes. Adaptações de hospedagem. Ao escolher acomodações, opte por hotéis, pousadas ou apartamentos que ofereçam comodidades e adaptações adequadas para idosos, como quartos acessíveis, banheiros equipados com barras de apoio e serviços de assistência disponíveis 24 horas. Atividades de lazer apropriadas. Busque por atividades de lazer que sejam adequadas para os idosos, como passeios de barco, visitas a museus e jardins botânicos, espetáculos de música ao vivo e excursões culturais. Evite atividades muito exigentes fisicamente e priorize aquelas que oferecem conforto e entretenimento. Acessibilidade e mobilidade. Certifique-se de que os destinos escolhidos ofereçam infraestrutura acessível e facilidades de mobilidade, como rampas de acesso, elevadores e calçadas bem conservadas. Considere alugar equipamentos de mobilidade, como cadeiras de rodas ou scores elétricas, se necessário, e planeje o transporte de forma a minimizar a necessidade de caminhar longas distâncias. Conselhos médicos. Antes da viagem, consulte um médico para garantir que os idosos estejam em boas condições de saúde para viajar. Discuta quaisquer preocupações médicas ou condições pré-existentes e obtenha orientações sobre medicações, vacinas e cuidados preventivos adequados para a viagem. Exploração local segura. Ao explorar os destinos, esteja atento à segurança pessoal e ao ambiente ao redor. Evite áreas perigosas ou de alto risco. Tome cuidado ao atravessar ruas e utilize serviços de transporte confiáveis para se locomover pela cidade. Registro de emergência. Mantenha consigo informações importantes de emergência,
como números de contato de familiares ou amigos próximos, detalhes de seguro de viagem e documentos de identificação. Tenha cópias desses documentos em sua bagagem e deixe uma cópia com alguém de confiança em casa. Desfrute do momento. Por fim, lembre-se de que o objetivo principal da viagem é desfrutar de novas experiências, criar memórias preciosas e compartilhar momentos especiais com entes queridos. Encoraje os idosos a relaxar, aproveitar cada momento e celebrar a oportunidade de viajar e explorar o mundo na terceira idade. Atenção à climatização. Em destinos com climas extremos, como calor intenso ou frio rigoroso, certifique-se de que os idosos estejam confortáveis e protegidos. Use roupas adequadas para a temperatura local e evite exposição prolongada a condições climáticas adversas, especialmente para idosos com condições de saúde sensíveis. Respeito à rotina. Se os idosos tiverem rotinas específicas, como horários de medicamentos ou necessidades de descanso, tente manter essas rotinas durante a viagem tanto quanto possível. Isso ajudará a garantir seu conforto e bem-estar ao longo da jornada. Flexibilidade no planejamento. Embora seja importante ter um itinerário planejado, esteja aberto a ajustes e mudanças conforme necessário. Os idosos podem precisar de mais tempo para descansar ou podem ter interesse em atividades diferentes das previamente planejadas. Esteja preparado para adaptar o plano de viagem para atender às necessidades e interesses individuais. Comunicação com prestadores de serviços. Ao reservar atividades, passeios ou serviços de transporte, comunique claramente as necessidades dos idosos aos prestadores de serviços. Informe sobre quaisquer requisitos de acessibilidade, restrições alimentares ou preocupações médicas para garantir que suas necessidades sejam atendidas durante a viagem. Grupos de viagem especializados. Considere participar de grupos de viagem especializados para idosos, que oferecem itinerários adaptados e serviços personalizados para atender às necessidades específicas dessa faixa etária. Esses grupos podem proporcionar uma experiência de viagem mais tranquila e inclusiva, permitindo que os idosos se conectem com outros viajantes da mesma idade e compartilhem interesses comuns. Memórias duradouras. Finalmente, encoraje os idosos a registrar suas experiências de viagem por meio de fotos, diários ou lembranças colecionáveis. Essas lembranças não só servirão como recordações preciosas da viagem, mas também podem inspirar futuras aventuras e proporcionar momentos de alegria e gratidão ao relembrar as experiências vividas. Exploração virtual prévia. Antes da viagem, incentive os idosos a explorar virtualmente os destinos planejados. Isso pode incluir assistir a vídeos turísticos, ler guias de viagem online e pesquisar informações sobre pontos de interesse locais. Essa exploração prévia pode ajudar os idosos a se familiarizarem com os destinos e a planejarem suas atividades com mais confiança. Kit de viagem personalizado. Monte um kit de viagem personalizado para os idosos, incluindo itens essenciais como medicamentos, protetor solar, repelente de insetos, um chapéu ou boné, lenços umedecidos, e quaisquer outros itens que possam ser úteis durante a viagem. Ter esses itens à mão pode ajudar a garantir o conforto e a conveniência durante toda a jornada. Respeito à individualidade. Lembre-se de que cada idoso é único, com preferências, interesses e necessidades individuais. Ao planejar a viagem, leve em consideração as preferências pessoais de cada um e procure oferecer atividades e experiências que sejam do agrado de todos. Respeitar a individualidade de cada idoso contribuirá para uma experiência de viagem mais satisfatória e significativa para todos os envolvidos. Cuidados com a saúde mental. Além de cuidar da saúde física, é importante prestar atenção à saúde mental dos idosos durante a viagem. Esteja atento a sinais de estresse, ansiedade ou desconforto emocional e ofereça apoio e conforto conforme necessário. Reserve tempo para atividades relaxantes e momentos de tranquilidade para promover o bem-estar mental dos idosos ao longo da viagem. Planejamento financeiro. Antes da viagem, faça um planejamento financeiro detalhado para evitar surpresas desagradáveis durante a jornada. Estabeleça um orçamento claro e leve em consideração todos os custos associados à viagem, incluindo transporte, hospedagem, alimentação, atividades e despesas extras. Certifique-se de que os idosos estejam cientes do orçamento e que estejam confortáveis com os gastos previstos. Viajar na terceira idade traz uma série de benefícios físicos, mentais e emocionais que contribuem para o bem-estar geral dos idosos. Estímulo cognitivo. Viajar oferece a oportunidade de explorar novos ambientes, culturas e idiomas, estimulando o cérebro e promovendo o aprendizado contínuo. Este estímulo cognitivo pode ajudar a manter a mente afiada e a prevenir o declínio cognitivo associado à idade avançada. Redução do estresse. Mudar de cenário e sair da rotina diária pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade.